Olha só, segundona e a gente aqui prontinho para mais conhecimentos, não é verdade? Pegar mais bagagem dentro da auriculoterapia. Você que está chegando agora aqui, eu sei que tem gente que está assistindo pela primeira vez. Deixa aí nos comentários para mim, professor, eu estou aqui pela primeira vez, tá? Para que eu possa conhecer um pouquinho mais de você e deixa da cidade, de onde você está me acompanhando aí nos comentários também, que é muito legal isso. Eu sou a professora Roselaine Oliveira, te convido a ser um seguidor do nosso canal. Se você ainda não está seguindo o canal, então vai aí agora, tá? Então vai aí já começa a seguir o nosso canal, começa realmente a fazer parte desse canal, porque esse canal ele foi feito para você, ele não é meu, ele é nosso, não é verdade? É o canal Entendendo a Auriculoterapia, dessa família maravilhosa de auriculoterapeutas aí. Então, por isso, tem muito conteúdo liberado aí para vocês. Aí chega a professora Roselaine e fala para vocês, gente, melhor ferramenta, melhor aparelho para você fazer diagnóstico são os seus olhos. Né? Então, ensinar você ver na orelha as alterações, então acaba dificultando muitas vezes, né? A ideia de que fica mais difícil a auriculoterapia, e não. Facilita muito, porque aí você se desprende de tudo isso, né? Eu vejo profissionais que estão atolados e patinando com protocolos prontos até hoje e não conseguem aprender. A partir do momento que você tira esse olhar, não preciso mais de protocolos prontos, porque hoje eu olho para a orelha e eu sei montar aquilo que o paciente precisa. Aí você vê que facilita muito. A parte difícil, pessoal, é saber o que significam as alterações. Mas essa parte difícil, a professora dá mastigadinho para vocês, como eu vou fazer hoje aqui com bastante informações para vocês sobre isso, para vocês entenderem como é tudo facilitado. Você só vai precisar desenvolver um olhar, né? Um olhar aí, eu falo um olhar de águia, um olhar onde você vai focar na orelha do paciente e encontrar as alterações, porque o que elas significam tem tudo na tabelinha e na apostila para vocês aí, mastigadinho e prontinho. Igual eu vou passar hoje aqui para vocês, viu? Deixa eu só ver aqui. A Kátia colocou, vamos ver. Kátia, hoje fiquei estudando e avaliando por 5, uma orelha e muito bom. Cada dia se torna mais prazeroso. Que legal, gente, que maravilha, né? O curso é esclarecedor, que bom. Sejam bem-vindas, meninas. A Sara, né? Seja bem-vinda. A Kátia, a Mônica também aqui com a gente. Olha que legal. Quem mais está por aqui? Lana, seja bem-vinda, está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vinda, se sinta em casa, viu? Esse canal é para todos nós. E aí, gente, o pessoal perguntando, né, professora, mas será que eu que não entendo nada? O primeiro passo, eu consigo pegar algo tão avançado? Gente, você vai pegar ao mesmo tempo e para aprender, né, esse nível avançado do que um tempo que você vai ficar aprendendo e lendo e relendo, e às vezes tendo que seguir em frente para aprender mais e mais, né? Então, assim, claro que você consegue aprender mesmo não sabendo nada, certo? Vou trazer aqui, porque nós temos slides sim, tá? Nós temos hoje, a gente vai usar umas orelhinhas, eu quero agradecer desde já a pessoa que me forneceu as orelhinhas para que a gente pudesse fazer o estudo aqui. Hoje nós não vamos ter aquela avaliação do pavilhão auricular, mas nós vamos ter aí um estudo de caso, certo? O nosso tema da aula de hoje é sobre depressão e ansiedade. Já vou começar dando dica. Gente, quem não está com material para anotar, principalmente porque nós não temos slides hoje aqui, né, informativo, eu vou falar para vocês, pega caderno e caneta, porque eu vou passar muita dica e vocês vão anotar as dicas aí que vai fazer diferença. A gente tem que entender que depressão e ansiedade são diferentes, tá, gente? Então, são desequilíbrios, são patologias diferentes. Quando eu penso, mas professora, a pessoa pode ter depressão e ansiedade? Sim, uma depressão pode gerar uma ansiedade pode gerar uma depressão, mas ambas são patologias diferentes que merecem olhar diferente e precisam ter tratamentos diferentes. Então, primeiro eu preciso ter esse entendimento. Olha só, quando a gente recebe o paciente, porque o paciente, ele não sabe muitas vezes dizer o que ele tem. Ele dá uma lista de sintomas e nós temos que chegar no diagnóstico, correto? E muitas vezes chega até nós diagnóstico elaborado errado. Então, eu preciso saber olhar
nas orelhas do meu paciente se realmente, né, aquele diagnóstico está certo ou não, ok? Quando o paciente é depressivo, porque a depressão ela remete a algo que aconteceu, a um fato, a um trauma, perda de alguém, enfim, a um fato que já aconteceu e que a pessoa ficou presa nesse momento. Ela está presa a esse acontecimento lá no passado. E aí nós olhamos para a orelhinha do paciente, essa orelhinha, eu vou tentar fazer com a minha aqui, tá? Essa orelhinha ela fica mais deitada para trás, tá? Então, olha só, fica uma orelha mais deitada, voltada para trás, ou então ela começa a se fechar muito nesse hélix, ok? Fazer um fechamento, como essa que nós estamos vendo aqui, ó. Olha só, observa que nesse caso nós temos uma orelhinha se fechando, certo? Então nós já vamos ver isso em detalhe. Mas a tendência da depressão é que a orelha comece a deitar, a ficar inclinada para trás. E a ansiedade acontece por um desequilíbrio no organismo, né? Por pessoa que tem uma falta de otimismo com o amanhã. Pode ser que todo esse trauma do passado, toda essa situação, gere uma ansiedade porque vai acontecer amanhã, né? Gera aquela expectativa. A pessoa ela começa a ter sintomas mais voltados para o amanhã. Por que será que vai acontecer amanhã? A pessoa começa a ter aceleramento cardíaco, boca seca, né? Aí a pessoa começa a ficar agitada, ter agitação, ter problemas com sono, e tudo isso voltado para o que, nossa, o que será do meu amanhã? Se o ontem me deixa com a orelha deitada para trás, o amanhã me deixa com a orelha inclinada para frente, tá? Não é aquela orelha aberta, isso é outro significado, tá, gente? Então, a nossa orelha, ela mostra tudo o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, né? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, ela funciona como se fosse um arquivo nosso da nossa saúde física, emocional e mental. Então, aqui na orelha, nós conseguimos analisar tudo isso. E as orelhas, elas vão mudando conforme a evolução no tratamento. As nossas orelhas, elas estão em constante mudança. Elas crescem, mudam de posição, mudam de altura, mudam de cor, mudam a forma, tá? Então, elas estão em constante mudança, porque elas são reflexo de como eu estou. É como se ela fosse, né, um raio-x geral, tá, do ser humano. Então, quando nós vamos olhar para a orelhinha do paciente, fazer uma análise dele, é muito importante o terapeuta ter essa consciência de que nós estamos ali de uma forma profissional, e a partir do momento que você passa pela auriculoterapia avaliativa, você começa a conhecer muito da outra pessoa a partir da orelha dela, né? Porque as orelhas estão mostrando tudo, certo? Então, olha só. Então, a orelha ela fica mais inclinada para frente, tá? Quando a pessoa é mais ansiosa, e quando a pessoa é mais depressiva, mais para trás. Professora, mas se eu tiver um quadro de ansiedade que gerou a depressão, como vai estar essa orelha então? Ui, né? Aí como não tem como estar deitada para trás e ir para frente ao mesmo tempo, mas tem como, tá? Essa orelha ficar deitadinha para trás e essa pontinha ficar mais levantadinha. Então a gente sabe que é um quadro de depressão que está gerando uma ansiedade. Agora, quando a orelha ela está em pezinha mais para frente, fechando essa parte do hélix como essa, a gente sabe que é o quadro de ansiedade está gerando aí esse fator de depressão também, ok? Vamos lá. Aqui, ok, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês agora o slide para a gente começar a pegar umas dicas. Aí eu vou passando para vocês, tá? O que significa os cordões que estão aqui, o que significam esses vasos mais calibrosos, né? O que significa essas alterações, as manchas, as colorações que tem nesse pavilhão auricular, para que vocês vão anotando essas informações e vocês vão ver que não é tão difícil assim fazer a avaliação do paciente. Lembrando que sempre nós começamos a avaliação verbal, ou seja, ouvindo o paciente nunca chega na auriculoterapia com a auriculoterapeuta né, auriculoterapia avaliativa e vai para uma maca, tá? Primeiro você vai receber o seu paciente, né? Muito feliz e muito alegre, você vai se importar com o seu paciente, você vai ter empatia com o seu paciente, você vai ouvir ele,
certo? O que, que ele está buscando no seu tratamento? As queixas, ter queixa principal é fundamental. A gente, porque eu tenho que ter um norte. Para onde que eu vou com o meu tratamento se eu só tenho uma lista de sintomas? Eu não tenho a queixa principal. Né? Então, eu preciso ter a queixa principal e os demais sintomas do paciente. Preciso ter idade do paciente, porque a partir da idade do paciente eu começo a dar uma olhada já geral nessa orelha para ver se a orelha está mostrando que está na idade condizente ou não, está muito mais envelhecida, ou está muito mais jovem, como no caso dessa paciente nossa aqui, que tem 61 anos, e que eu fiquei surpresa com essas orelhinhas, tá, gente? Porque ela tem uma orelha parecendo de uma menina mais jovem, na verdade. Olha só, parece que essa paciente nossa parece que uma menininha quando a gente olha para as orelhas, não parece ter mais de 60 anos quando a gente observa essas orelhinhas aqui. Ou seja, é uma pessoa que está muito bem, né? Que legal isso. É uma pessoa que está muito bem. Ela tem um DIN mediano, ou seja, uma herança genética. Ela recebeu uma herança genética dos pais até boa, razoável. Não é das melhores, mas não é das piores também. A gente observa isso a partir do tamanho do lóbulo da paciente, tá? Quando essa parte aqui da orelha, olha só, quando essa parte aqui da orelha, do lóbulo da orelha, ela é grande, quanto maior for, melhor a herança genética, com questões de saúde, realmente aí você recebeu dos seus pais. Então, aqui o tamanho do lóbulo, herança genética, tá? Que para nós, na medicina chinesa, a gente está vendo o Jing pré-celestial, ok? Então, a partir do tamanho do lóbulo. Ah, professora, então quer dizer que se a pessoa tem um lóbulo muito pequenininho, ela vai ter um menos tempo de vida do que uma pessoa que tem um lóbulo muito grande? Depende do que ela vai fazer com a herança que ela recebeu, tá, gente? Então, não é tão simples assim, porque a gente tem que somar isso. A pessoa que tem um lóbulo pequenininho recebeu uma herança ruim dos pais, né? Vamos pensar aí num tempo de vida menor, só que ela cuida da saúde dela. Ela preserva a herança que ela recebeu. Aí pode ser que ela vá muito mais longe do que um que tem um lóbulo grande, recebeu uma herança muito boa dos pais aí genética, para ter uma longa vida, mas não se cuida depois. E aí essa herança genética ela vai sendo gastada antecipadamente e a pessoa acaba, né, esgotando antes do tempo toda a herança que recebeu dos pais. Isso é muito importante. Como que a gente preserva essa herança que nós recebemos dos nossos pais, cuidando da nossa alimentação, né, exercício físico, a nossa qualidade de vida, como nós tratamos as pessoas, o nosso quadro emocional, tudo isso vai consumindo ou preservando o nosso chi, ou seja, a nossa energia, a energia que dá vida para o nosso corpo, certo? Então, isso é muito importante também, a gente observar isso. Ela tem uma herança genética razoável, isso quer dizer que o tratamento que for fazer com a auriculoterapia também tem uma probabilidade de realmente ter um resultado mais rápido, tá? Quanto menor a herança, mais demorado talvez seja para ter uma resposta. Quando eu falo resposta mais demorada na auriculoterapia, eu estou dizendo para a gente chegar no objetivo X, tá, do tratamento, porque resposta a gente tem que ter desde a primeira aplicação, sempre, né? Observe que, de uma forma geral, então, ao bater o olho aqui, como ela tem ansiedade e depressão como queixa principal, e quando a gente bate o olho nessa orelha, o que mais chama atenção realmente é essa região aqui, a gente sabe que ela está se fechando para a vida, tá? Principalmente, é claro que está em ambos os lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas a orelha direita, gente, olha só, anota aí, orelha direita, ela traz para mim mais referências dos aspectos yin. A esquerda traz para mim, tá, mais informações sobre o aspecto yang. E aí eu vou pensando nessa teoria em Yang, quem está começando agora, não se assuste, né? Tem que realmente, quando vai trabalhar dentro de uma técnica, de um método que está embasado em medicina chinesa, você vai passar em um curso que você for fazer, vai passar a estudar em Yang, Qi Shui, 5 elementos, vai estudar tudo isso dentro do curso, certo? Então,
O yin, ele está mais ligado aos aspectos emocionais, o lado yin, tá? O lado direito traz mais informações para mim sobre aspecto emocional, sobre relacionamentos mais ligados a uma figura feminina, maternal, e o lado esquerdo, no aspecto mais yang, traz informações mais racional, mais ligadas ao trabalho, mais ligadas aos relacionamentos com a figura masculina, né? Um aspecto paternal. Olha que informação importante, certo? Anotou isso? Então, do lado direito, ela tem todo esse fechamento, né? Então, um aspecto mais emocional, mas a depressão maior dela, a gente pega pelo lado esquerdo. Vocês conseguem observar que está bem mais, né, significativa essa região pelo lado, como a gente está pegando pelo lado esquerdo, então já traz a informação para nós que o aspecto masculino, o aspecto racional, o aspecto relacionado ao trabalho está torturando mais ela, tá? É esse foco que a gente vai com ela aqui. E ela não precisa falar, porque a orelha está dizendo tudo isso. Quando a gente vem para uma outra coisa que chama muita atenção na orelha dela, gente, primeiro eu tenho que descobrir qual o elemento que está em desequilíbrio, certo? Eu posso ter tanto depressão quanto ansiedade. Eu podia chegar aqui e falar: olha, depressão, faz um pontinho Shenmen, rim, simpático, faz um pontinho de coração, né, que alberga a mente, faz um pontinho de adrenal, porque está totalmente ligado, né, à produção de hormônios que ajudam aí, intestino delgado, que também os intestinos, né, é o maior produtor de serotonina, e coloca isso, né, e coloca pontinho aí de depressão, antidepressivo, nós temos depressão, temos antidepressivo, ok, mas vocês vão ver que o que a paciente precisa é totalmente diferente, tá, disso aqui. Nós vamos direto no foco do que a paciente precisa na auriculoterapia avaliativa. Isso é fundamental. A gente vai buscar, a gente pode ter uma depressão, tanto a depressão como a ansiedade, por uma tristeza profunda guardada no pulmão. A gente pode ter tanto a depressão quanto a ansiedade, tá? Relacionado a um medo profundo que está guardado no rim. A gente pode ter isso por causa de uma raiva acumulada no fígado, né? Por uma mágoa guardada no coração, tirando a alegria, trazendo, né, apatia nessa pessoa, que é o caso dela. Nós temos a depressão, que pode estar relacionada à preocupação excessiva, tá? Então, e ansiedade também. Então, olha só quantas formas diferentes que a gente tem de encontrar o fundo emocional, a raiz do problema, para que a gente faça um tratamento mais preciso, sabendo o que a gente está fazendo. Aí, quando a gente vem aqui, tá? A região do anti-hélix é uma região que me traz referências para um diagnóstico. Lembra que a gente tem lá os 5 elementos, né? Qual desses elementos que está desequilibrando os demais? Então, a gente tem a madeira, o fogo, né? A gente tem a terra, a gente tem o metal e a água, certo? Todas as quando você vai fazer uma ficha de avaliação verbal, o paciente vai te trazer queixas e sintomas relacionados aos 5 elementos. Porque quando um desses, eles trabalham numa harmonia, num ciclo dinâmico, onde o movimento deles precisa estar perfeito. Quando um desses elementos trava, os demais começam a dar problema também, começa a travar também, ou enfraquece, ou se acumula energia, né? Então, ou vai estar sugando de um e dando para o outro, enfim, toda a turminha aqui começa a entrar em desarmonia. Por isso é comum que você vai receber sintomas e queixas aí do paciente de todos os elementos. O nosso desafio, lembra? É encontrar a causa. O nosso desafio é chegar em quem é que está travando toda essa galera. E aí a gente vem para a região do anti-hélix, que é o melhor lugar para a gente encontrar quem é o elemento chave de desequilíbrio. E quando a gente observa essa paciente, a gente começa a ver que o anti-hélix dela, não sei se você, pela telinha que você está acompanhando, você consegue ver isso também, o anti-hélix dessa paciente, ele está avermelhado, empipocado, né? A gente olha que a gente já vê que tem calor,
tá? Diferente da madeira que forma casca de árvore, aqui parece que jogou, né? Fez uma pururuquinha, olha só, parece que jogou uma água quente nesse local e empipocou. Realmente, assim, um aspecto que leva para nós as referências do elemento fogo, tá? Em desequilíbrio. Aí eu quero confirmar isso, eu quero ir lá na região do coração e ver como está a região do coração dessa paciente. Aí a gente observa aqui e vê que realmente tem alterações, tá? Tem bloqueios de ti. A gente tem esses bloqueios de ti, são bloqueios de energia. Com bloqueios de energia, tá? Quando tem esses bloqueios de energia, olha só, vocês começam a observar, eu quero deixar bem próximo aqui, para que vocês possam fazer a observação melhor. Eu quero que vocês observem que tem um cravinho bem grande, bem no centro, e aqui está cercado por vários cravinhos. Consegue observar isso na telinha que você está? E esse monte de cravinho, ele traz a informação para mim de bloqueio de ti. Está bloqueando energia. Quando a gente fala bloqueio de ti, que não está circulando energia, que não está fluindo energia naquele local de forma livre, tá? Ela pode gerar vários sintomas, ela está estagnada ali. E esse bloqueio de energia por meio de cravinhos, como está nessa orelha aqui, são mágoas guardadas, tá? Nós temos uma mágoa mais profunda e significativa que depois foram gerando muitas outras mágoas que estão aqui ao redor dessa mágoa grande que tem aqui bem no centro. Olha, é muito interessante isso, tá? Esses bloqueios no coração, mágoa guardada. Anota aí, um monte de cravinhos. Quando vai não sei se você consegue observar que a gente tem isso aqui, e depois a gente tem na orelha dela até o desenho dos pulmãozinhos aqui do lado, bem certinho. Bem interessante de observar isso. E tem bloqueios de ti, do coração, que está se alastrando para a região de pulmão, ou seja, né, a emoção do pulmão, aí eu preciso entender de medicina chinesa, tá? Por isso que é legal estudar daí os 5 elementos lá no curso. Aí a emoção que o pulmão alberga, aquele, né, da morada, é a tristeza. Também está cheio de bloqueios, então, claro, gerando tristeza. Aí a gente começa a somar fatores aqui no pavilhão auricular. Tá? É uma soma de fatores. Então, eu já observei que o elemento fogo é o elemento chave que eu preciso tratar, e eu quero saber por que esse fogo está tão agitado assim. O fogo muito agitado agita a mente, tá? Deixa a pessoa com uma agitação, então é uma depressão que essa pessoa tem em forma de agitação mental. E aí eu vou olhar lá no Shen, porque o ponto Shenmen, que fica bem no biquinho aqui da fossa triangular, ele é o ponto que mostra para mim como está a mente dessa pessoa, como está o espírito dessa pessoa, tá? Como que está realmente a alma dessa pessoa. O ponto Shenmen me mostra tudo isso. E quando eu venho do lado direito, ok, tá? Tá até razoável bem. Agora, quando eu venho para o Shenmen do lado esquerdo, gente, tem tanta alteração que eu não sei nem por onde começar. E essas alterações, elas estão indo, olha só, por toda essa região aqui, pegando a área de quadril, área de coxa. Vocês conseguem ver como que tem uns vasos calibrosos cortando essa região aqui? Como está o bloqueio mental dessa pessoa, uma agitação tão grande, tá? Bloqueando a mente dessa pessoa. Vaso, bloqueio de ti também, né? Mas com outro significado. Então, o vaso, ele é como se ele tivesse realmente. Aqui, olha, eu tenho estagnação, tá? Eu bloqueio de ti, está estagnando. Aqui eu tenho corte de passagem, então eu tenho um corte nessa região. Quando a pessoa, e tá tão calibroso, que isso aqui a gente vê que é de tempo que tá aqui. O negócio tá muito mais sério do que se fosse só um vasinho cortando, se fosse só um vaso realmente cortando. Tá intenso isso, tá? Quanto mais calibroso, mais intenso é a informação, mais intenso tá o problema. O bloqueio mais intenso nessa região. Como tá cortando
Nós estamos falando do estado emocional dessa pessoa, né? Depressão, ansiedade. Como o Shen Men, tá? Tá indo para os vasos que estão saindo dele, tá cortando a área de quadril, e na área de quadril eu tenho informação de instabilidade, de apoio, né? Então aqui eu observo que a pessoa está se sentindo sem apoio. Como é um corte, tá? É vaso. Um vaso é como se fosse realmente alguém passando no caminho dessa pessoa e cortando isso, né? Essa, não que isso tenha acontecido, mas é como ela absorve a situação. Alguém passou pelo meu caminho, me cortando, me fazendo me sentir totalmente sem apoio. Desce até para a região de coxa, gente. E a coxa ela está relacionada com o nosso passado. Então, o passado, tá? As situações do passado estão realmente aí muito intensa. E você observa que vai indo para a região de joelho. O joelho é o equilíbrio entre o passado e o futuro, tá? Tá tudo bloqueado, que ela sente que tá toda cortada nessa região, né? A direção que eu queria seguir, eu não estou seguindo, porque alguém cruzou no meu caminho e me bloqueou disso, tá? Então, é ver a alteração, significado, como eu digo, vocês vão pegar, olha só, deixa eu pegar o material aqui, vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu encontro, ok, deixa eu ter o material aqui, para ficar mais simples para vocês entenderem. Olha só, isso aqui é material de 2.0, né, do curso avançado aí. Vamos pensar aqui, olha só, eu vi que tem um vaso cortando região de quadril, passa também, né, na região do cóccix, olha só. Aí você vem aqui e observa a alteração no cóccix, o que significa? Tá tudo aqui, tá? A professora dá tudo mastigado para vocês isso lá, olha, sentimento de solidão extrema, lembranças dolorosas do passado, sobrevivência, instinto de sobrevivência, desequilíbrio entre o mundo físico e espiritual, né? Medo de não conseguir manter os pés no chão. E ela tem passando, né, o vaso também ali pela região de cóccix, então também traz essas informações aí. Vocês veem que é realmente tudo bem explicadinho ali, que vocês não precisam ficar, nossa, mas o que significa? Não. Observa a alteração, o que significa é só ir no material de apoio que vocês têm. E aí vocês vão ter. Agora, a gente vindo para o curso 1.0, né? Não pensando no fator emocional. Me admira muito se essa pessoa não tiver como queixa, porque daí a gente vem para o lado físico, e aqui o vaso cortando essa região, me admira muito quem forneceu aí as orelhinhas, me dá esse feedback, por favor, porque eu estou admirada dessa paciente não ter como queixa uma dor ou uma fraqueza, tá? Qualquer sensação, formigamento, porque as queixas quem me traz é o paciente, mas o bloqueio nessa região, na área de quadril, tá? Quadril, na área de coxa, pegando desde a área de cóccix, e não tem, né, essa queixa. Por favor, pode me dar um feedback se tem alguma reclamação de peso, cansaço, fraqueza, né, nessa região, dá um feedback para mim, por favor, porque realmente me admira muito um vaso tão calibroso, tá? Não gerar esses sintomas nessa região dessa paciente. Aqui, o que a gente tem que entender também é que muitas vezes o bloqueio de ti está numa região e ela pode. Aqui, olha. Bem isso, Fernanda, obrigado, viu? Sim, ela tem dor no quadril e no joelho, né? Eu acho incrível, não tá? Porque assim, tá muito calibroso os cortes. Aí eu vou perguntando, muitas vezes o paciente ele me dá uma lista de sintomas, e quando eu vou para a orelha dele, eu começo a perguntar. Eu falo assim, nossa, eu gosto de usar essa estratégia que eu estou fazendo aqui, né? Fala assim, nossa, eu estou achando incrível você não ter me reclamado que está doendo essa região, tá? Ou poderia, gente, estar doendo até o tornozelo dela. E aí eu penso tratar o tornozelo e vou lá no tornozelo, a paciente fala assim, olha, tá doendo meu tornozelo. E aí eu olho no tornozelo, não tem nada, porque na verdade o bloqueio de energia para trás pode evitar que a circulação flua até lá no tornozelo, e aí eu tenho que tratar lá atrás
para que o tornozelo seja liberado. Viu a importância de a gente saber ver isso na orelha? Porque muitas vezes eu penso assim, a dor está no tornozelo, não tem nada no tornozelo, então não tem, eu vou colocar ponto de tornozelo, 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 e nunca para de doer o tornozelo, porque o problema estava aqui já para trás, certo? Estão entendendo que pega na direção? Porque o fluxo flui dessa forma aqui. Vamos aqui observar mais detalhes nessa paciente, né? Ela tem um pouquinho, o pavilhão auricular está um pouquinho edemaciado, né? Não está tanto, mas a gente sabe que tudo que ela sente de dor é em forma de peso. Então, Fernanda, se você puder me dar feedback sobre isso também, tá? Uma dor, eu perguntaria para ela se ela fala, sim, eu sinto dor nesse local, tá? Então, eu ia falar assim, e essa dor, ela é uma dor pesada e queimada, sente arder, queimar essa região e sente peso. Por que, professora, que seria uma dor assim? Porque tá vermelho, o vermelho representa o fogo aquece e gera dor com sensação de queimação, tá? Esse é o vermelho. Quando está edemaciado, tá? Quando está inchada aquela região e um pouco amarelado, que a gente, né, de fundo aqui, a gente observa, aí sim, a gente pensa no elemento terra. Terra representa peso, tá? Sensação de estar pesado. Agora, se fosse uma mancha escura, daí a gente ia pensar no rim, que daí a gente pensava em fraqueza, tá? Então, aqui é mais queimação e peso. Isso mesmo, Fernanda. Obrigado, vai me dando feedback aí, né? Porque como não tem aqui, para a gente ir confirmando tudo certinho, ok? Ok, pessoal, estão entendendo como que a orelha ela vai mostrando para a gente tudo como ela está, né? Então é muito importante quando a gente consegue ver isso na orelhinha. Aqui também eu ia questionar muito para paciente sobre. Aqui eu sei que nessa região é uma dor de peso e de cansaço mesmo, tá? Queimada, uma dor queimada nessa região. Mas nessa região aqui, olha, nessa região, a gente já tem um aspecto escurecido. Olha aqui, já muda a informação. Um aspecto escurecido e um aspecto do hélix bem fino, tá? O hélix nessa parte está fino. Consegue observar isso? Tá? Somando o hélix, a gente tem que entender que o hélix ele corresponde a uma área, a uma região, né? Então todo esse hélix ele vai corresponder a toda essa parte aqui, olha, tá? Mas aqui a gente já está vendo que o escurecido está na fossa escafoide. Essa parte da fossa escafoide está desde escápula, a clavícula pegando um pedacinho, mas está mais escápula e região de ombro. Então, aqui eu ia dizer que essa paciente pode ter sintomas também nessa região. Fernanda, me dá também um feedback sobre isso. Só que aqui eu ia perguntar para ela assim: nossa, e você não sente aqui em região de ombro, na região aqui, olha, da escápula, nas costas, né? Mostrar para o paciente, você não sente uma fraqueza, tá? É uma sensação de fraqueza nessa região. Dá um feedback para mim, Fernanda, se ela tem queixa também em região de ombro, né? Mais nessa região também de escápula, ok? Como se estivesse dificultando até movimentos em forma de fraqueza. Me dá esse feedback, por favor. Eu gosto que vai me dando um feedback para a gente ver se tem que fazer alguma correção aqui, certo? Além dessa parte, me trazer essa informação, enquanto a Fernanda traz o feedback dela aqui, né, sobre essa região de ombros, de escápula, tá mais fraco essa região, né? Então, pode ser que a pessoa tenha sintomas de dor, mas pode ser que essa pessoa tenha sintomas realmente nessa região, mas seria por fraqueza. Por que eu sei que é por fraqueza? Porque, além do hélix estar fino, me trazendo informação também de alteração nos ossos dessa região, tá? Uma fraqueza nos ossos. Também está o escurecido, ele traz para mim informação do elemento
água, o rim não está nutrindo essa região, e tudo que vem de desequilíbrio de rim, ele gera sintomas em forma de fraqueza. Olha só, né? Mais informações para vocês aí, viu? E aí a gente vai aguardando também o feedback, Fernanda, ok? Sim, no começo do tratamento ela relatou que sentia dor no ombro. Fernanda, é isso mesmo, tá? E essa dor do ombro que ela sente é diferente dessa dor da região do quadril. Tá? Lá é queimado e pesado, aqui é por fraqueza realmente, e os ossos estão começando a ficar sem nutrição na região de escápula e clavícula. E isso tá. E ombro também nessa região aqui, olha, já começando a descer até pro braço, tá? Então, e está bem mais relacionado com os ossos, então isso dá uma sensação de fraqueza nessa região, pode até dar sensação de frio nessa região. Olha só, queimação embaixo, frio em cima, né? Mas essa região, agora eu falei para vocês primeiro o fator físico. Agora vamos para o fator emocional. Pessoal, todos os pontos, todas as regiões trazem para nós informações de alteração física e alteração emocional, tá? Aqui, olha, no Hélix, nós temos em todo o Hélix, tanto do homem quanto da mulher, né? Apesar de ser diferente a observação no homem e na mulher, nós temos uma linha que nós chamamos de linha da vida, onde a gente começa desde o nascimento e a gente vai passando por fases até os 14 anos de idade, onde ficam registrados traumas que a pessoa passou até os 14 anos de idade. E se esses traumas lá do passado não foram resolvidos, eles tendem a ser repetidos num ciclo dinâmico de retorno daquela idade. Tá? Vamos pensar, terminei nos 14 anos de idade aqui, quando eu tiver 15, eu volto para o útero. Quando eu tiver 16, eu volto para o meu nascimento. Quando eu tiver 17, eu volto para cá. Então, eu vou repetindo. E, de repente, eu estou vivendo, repetindo um ciclo de um trauma que eu não resolvi ainda, porque se está marcado na orelha ainda não foi resolvido, tá? E eu estou repetindo, talvez, a minha idade, está passando por aquele ciclo. Eu nem sei porque eu estou me sentindo daquele jeito, mas é porque está no inconsciente aquele trauma. Eu estou revivendo aquela fase. O meu inconsciente está relembrando aquele momento que eu passei, tá? Então, isso é bem interessante também. E aqui nessa região aqui, eu vou apagando, por isso não vai acumulando muito risco, né? Nessa região, tá? A nossa paciente entra nos 10 anos de idade, tá? Aqui a nossa paciente vai dos 10 até os 11 anos de idade, uma fase onde ela começou a se sentir mais desprotegida. Principalmente aos 11 anos de idade, essa paciente se sentiu desprotegida. Essa paciente sentiu muito medo nessa fase, tá? E aí eu começo a ligar os pontos. Aqui eu precisaria observar a região de rim. Eu precisaria observar, mas nós temos uma sombra e uma sombra, está fechada essa região, então, por foto, acaba omitindo algumas informações para gente, tá? Mas eu sei que nessa idade, ela guardou no seu rim traumas relacionados a medos, então ela tem medo guardado. Só que medo, professora, como assim? Medo não faz parte da personalidade dessa pessoa. Muito pelo contrário, porque a fossa, desculpa, a concha simba dessa pessoa é muito aberta. E quando a concha simba é muito aberta, a pessoa não tem personalidade relacionada a medo. Tá? Essa pessoa, ela é uma pessoa mais ousada, é uma pessoa que faz o que tem que fazer, né? Só que aí, gente, isso aqui é personalidade dessa pessoa. Ela realmente é uma pessoa ousada, uma pessoa que pode estar mascarando os seus medos de alguma forma, né? Porque aqui esse medo não faz parte da personalidade, não é perfil dela ter medo. O medo é um trauma, tá?
Porque se fosse a concha Simba bem fechadinha, eu saberia que os medos fazem parte do perfil dela. Mas não, esse medo ficou guardado em forma de trauma. Agora é necessário ver se essa pessoa, se esse medo está consciente ou se esse medo está inconsciente. Aí precisaria estar presencial com essa pessoa conversando. Se a terapeuta dela souber isso, me dá um feedback aqui. Se não souber, tudo bem, não sei, coloca aí, tá? Porque realmente tem esse medo aqui guardado em forma de trauma e que a gente precisaria trabalhar nessa paciente, certo? Esse se fechando para a vida aqui realmente pode estar relacionado a esse medo que ela tem guardado aí, tá? E a gente precisa trabalhar isso, porque a gente vê que está começando, por mais que esteja com sombra na região, a gente observa que esse escuro ele vai subindo para a fossa escafoide, tá? Tá inconsciente, ok, Fernanda. Seria bem legal a gente trazer isso para a consciência dela de alguma forma, tá? Aí precisaria, eu não sei, Fernanda, se você está no 2.0, se você estiver lá no curso 2.0, me dá um feedback na comunidade depois, para que eu te ensine um método, uma técnica para você trabalhar, para a gente trazer isso para o consciente dela, para a gente trabalhar isso, tá? Isso é bem importante, porque ela pode estar desistindo da vida por X razões, N razões aqui, mas esse medo está envolvido, tá? Esse medo lá da adolescência ainda está envolvido. Esse trauma que ela está carregando, que gerou medo nela nessa época, gerando, além do medo, uma sensação de estar desprotegida, né? Uma sensação aí muito ruim, ok? Ainda não, então não tem como eu te passar. Eu vou só colocar então pontos aqui na região, tá? Para a gente trabalhar de acordo com aquilo que você está habilitada. Vamos lá, ok? Então a gente vai ter que fazer um desbloqueio. Tá dando para acompanhar a aula, pessoal? Tá dando para entender da importância que a gente tem de olhar a orelha do paciente? Antes de passar aqui sobre o tratamento dessa paciente, o que eu quero falar para vocês? Olha só, a Fernanda foi legal ali, não, professor, eu ainda não estou no 2.0, né? O curso Entendendo a Auriculoterapia, a gente tem o 1.0. 1.0 é um curso de capacitação profissional, ou seja, você vai aprender a avaliar pavilhão auricular, encontrar os desequilíbrios dos elementos, aprender emoção de cada elemento, então automaticamente você vai trabalhar sim com o emocional, mas até uma linha, né? Até a linha que você vai estar habilitado para fazer isso, certo? Aí nós temos o outro nível, que é um nível dentro da auriculoterapia muito avançado, que é realmente um aprofundamento, né? Eu vou dizer com doutorado para você trabalhar dentro do emocional com a auriculoterapia avaliativa, certo? E aí são outras técnicas, aí são outras formas de fazer tratamento, aí é o outro olhar para a orelha do paciente de um olhar bem mais avançado. Professora, então eu posso fazer o 2.0? Só quem passou pelo 1.0, não é continuação. Mas eu não vou ensinar a avaliar pavilhão auricular lá no 2.0, já tem que saber o método, tá? É da auriculoterapia avaliativa, ok? Quando a gente vem para a orelhinha dessa paciente e a gente pensa nesse nível mais avançado, né? O nosso tema hoje é depressão e ansiedade, então eu recomendaria que para você realmente, professora, eu sou um profissional de auriculoterapia. Eu quero ser profissional de auriculoterapia, certo? Atue para que você não manche o seu nome profissional com os seus pacientes, atue dentro daquilo que você está habilitado a fazer. Não é feio você falar para o seu paciente: olha, eu não trabalho com emocional, tá? Eu trabalho com questões emocionais de desequilíbrio dos 5 elementos. Aí sim, né? Uma questão mais leve. Agora, um aprofundamento, gente, aí eu preciso estar capacitada para isso, não é verdade? Eu sempre vou dizer, se você não sabe avaliar, não trabalhe com 5 situações na auriculoterapia. Primeiro, gestantes, né? Segundo, paciente oncológico. Terceiros, pacientes neurológicos. E até aqui, você consegue trabalhar fazendo curso Entendendo a Auriculoterapia 1.0, tá? Trabalhar tranquilamente, porque você vai aprender a avaliar e tratar de forma mais segura para tanto a gestante, quanto o paciente oncológico, quanto o paciente neurológico.
Agora, partiu para o lado de pacientes psiquiátricos, com problemas psíquicos, né? Partiu para o lado de um emocional mais profundo, com casos mais graves, aí sim eu vou dizer para vocês, não trabalhem com isso sem vocês estarem habilitados, sem ter passado pelo curso 2.0 dentro da auriculoterapia avaliativa, porque trabalhar com emocional, gente, é muito sério. A pessoa pode ter uma catarse, pode começar uma liberação de emoções e você não saber o que fazer naquele momento, né? Sei, não. Ah, então tem um entendimento por trás daquilo, tem o recurso para o que você vai fazer naquela situação, né? Então, assim, e a gente não trata só colocando um pontinho aqui, outra ali, outra ali. A gente vai ver agora, eu vou passar, né, a indicação de tratamento para essa paciente, a gente vai no foco ali realmente que ela precisa, certo? Então, gravem aí com você. Se eu fiz só o curso 1.0, eu estou pronto para atender gestante, paciente oncológico, paciente neurológico. Agora, se eu só sei combinação de pontos prontos, se eu não fiz um curso que me ensinou a fazer uma avaliação do paciente, a gente não trabalha com esses quadros, porque eu posso piorar o quadro deles trabalhando de forma errada, certo? Agora, pacientes psiquiátricos e emocional em casos graves, aí a gente realmente precisa de um aperfeiçoamento, de uma estrutura maior profissional para poder atender os casos, ok? Só para a gente deixar certinho aqui. Vamos pegar mais uma dica de avaliação antes de passar. Aqui, olha, né? Verônica está começando o curso 2.0, está entendendo o que a professora está falando, né? Um nível muito mais avançado no olhar terapêutico, né? Fernanda, podemos colocar os pontos em cima dos vasos? Pontos a gente não pode perfurar vaso, tá? A gente não pode fazer sangria em vaso. É isso que eu quero falar para vocês. Quando uma pessoa tem aquele aspecto mais afastado da cabeça, a orelha, né, mais afastada da cabeça, o que significa? Vamos falar então sobre o ajustamento. Vocês estão prontinhos para anotar aí? Gente, isso é legal, porque eu queria mostrar na apostila para vocês isso, né? Porque a gente tem que ter uns cuidados, que quando a pessoa tem uma orelha muito justinha, a gente tem que ter um cuidado com aquela pessoa que só. Mas olha só, quando eu venho para a apostila 2.0, eu tenho altura, o significado, deixa eu ver o que mais aqui, ajustamento, olha só, ajustamento, se a orelha é mais afastada, se a orelha é mais pertinho, muito ajustadinha, e aqui tem os significados. Olha só, quando a orelha ela é mais afastada, o raciocínio é mais rápido. Eu vou até ler aqui para vocês, para ficar bem legal, para vocês verem como que está na apostila, certo? Podia só falar para vocês, enfim, né? A pessoa ela tem mais dificuldade com responsabilidade, enfim, mas eu vou direto aqui para vocês verem como que fica legal vocês só olharem, observarem a orelha e vir aqui para pegar o que está escrito, né? Para vocês fazerem a avaliação. Olha só, afastada, né? Aquela orelha que está mais longe aqui da região do crânio, olha só, ela fica mais afastada da parte da cabeça. Então, a pessoa tem um raciocínio mais rápido, busca se relacionar com pessoas mais fortes do que ela, sente necessidade de proteção, por isso busca se relacionar com pessoas mais fortes que ela, é uma pessoa amigável, tendência a ser um pouquinho irresponsável, mas ela é um bom ouvinte, ela não muda para agradar os outros, não. Gosta de ser respeitada como é, tem motivação pelas coisas que são diferentes. Olha que legal. E agora, quando a orelha é muito justinha, olha só, aqui tem mais, né? Quando está muito pertinho aqui, grudada quase na cabeça, ui, esse você cuida. É legal isso até para a gente entender o nosso paciente, né? Aquele paciente que você pode falar mais e aquele paciente que você tem que pisar em ovos com ele, né? Esse que seria um paciente que você tem que pisar em ovos com ele. Mas eu vou ler conforme está especificado aqui na apostila para vocês verem. Olha, justa, excessivamente cauteloso, é uma pessoa mais conservadora, tá? É uma pessoa autocrítica, ela escuta mais do que fala, é mais tímida, não gosta muito de mudanças, tem dificuldade de aceitar a opinião dos outros, é uma pessoa muito mais sistemática. Alguém aí está medindo as orelhas, né? E claro, quando está relativamente perto, a gente vê aí o equilíbrio, ok? Mas tem ali também, relativamente perto, tem todos os significados.
E aí, isso aqui é do curso 2.0. Quando a gente vem para o 1.0, a nossa apostila do 1.0, ela já vai trazer outras informações. Tem tanto na apostila quanto na uma tabela, né, de avaliação, tem várias informações, mas a apostila ela traz aqui, olha, tá? Fossa triangular, fossa escafoide, lóbulo, né? Região, deixa eu ver aqui, o antihélices, concha acima, concha cava, o que você encontra de alteração, manchas, que cor de mancha, o que significa, vasos, o que significa, enfim, tá? Olha só, aí a gente vai observando, né, na apostila, que tem tudo prontinho para vocês. A questão é vocês aprenderem a encontrar as alterações, porque o restante, a apostila, o material de apoio dá para vocês, que é o resultado aí das avaliações. Quando a gente vem para o curso 2.0, além de vocês se basearem na parte da apostila, a gente tem também, tá? Aqui dos chakras, a gente tem bastante informações de regiões também, onde fazer diagnóstico, olha só, né? Que é bem legal também, viu? Quando a gente vem para o 1.0, a gente tem um campo muito amplo de olhar para a orelha do paciente e ver desequilíbrios físicos e emocionais. Mas o nível 2.0 é outro nível, né? Aí realmente o profissional fica pronto para atender qualquer situação emocional, mesmo mais grave. É claro que não substitui tratamento psiquiátrico, não substitui tratamento do psicólogo, tá? É um conjunto onde nós podemos dar um suporte muito maior para essas terapias que talvez, né, em muitos casos são necessários, ok? É... Deixa eu trazer então aqui para vocês. E por que, gente, que a professora não se compromete em fazer a avaliação de vocês? Que eu sei que depois que eu faço essas lives tem um monte de gente. Professora, olha minha orelha, fala o que eu tenho, né? Porque para a gente fazer a avaliação demora. Principalmente para quem é do curso, está aprendendo a fazer, né? Para quem não é do curso, como eu vou instruir a pessoa dentro de um método que ela não estudou? Vocês vão ver que a forma que nós fazemos tratamento é muito diferente, tá? E aí fica muito difícil para mim instruir dentro de uma coisa que a pessoa não vai ter conhecimento. Isso é muito complicado para a professora daí. Deixa eu só pegar aqui, então, o que eu vou sugerir para vocês. Eu não estou conseguindo apagar essa tinta aqui que eu coloquei. Vai com tinta e tudo agora, né? Agora encontrar, deixa eu ver se isso aqui. Não, não é. A professora encheu de tinta e agora não acha onde apagar. Mas tudo bem, vamos lá. Nas tintas, eu vou só colocar em outra cor, então, os pontos. Vou pegar aqui uma cor diferente. Para fazer o tratamento dessa paciente, a gente já pensou em depressão? A gente tem que fazer sangria. E ainda numa pessoa acima de 60 anos, pode crer, nesse caso precisa, tá? Um detalhe importante: essa paciente já tentou suicídio algumas vezes, né? É claro, quando a gente observa, tá? Ainda vou continuar aqui então. Quando a gente observa esse detalhe, a gente sabe que a pessoa está desistindo da vida e que ela pode a qualquer momento tentar suicídio. Então, essa é uma informação que a gente tem só olhando a orelha. E tem também no relato, né, que essa paciente já tentou suicídio algumas vezes, certo? Onde a gente observa se essa pessoa ela tenta o suicídio, mas ela quer morrer, mas ela tem medo de morrer, e se ela realmente ela tem coragem de fazer. A gente observa na abertura da concha Simba. Se essa concha Simba está bem fechada, tivesse bem fechada, é uma pessoa que quer, mas tem medo. Raramente vai fazer. Agora, quando é aberta, como é dessa paciente, sensor de alerta ligada, porque a pessoa quer e tem coragem para fazer, tá? Então, realmente, essa pessoa a gente precisa ficar com o sensor de alerta bem ligado, porque ela quer e ela tem coragem, tanto que já fez algumas vezes as tentativas, certo? A gente precisa trabalhar com uma certa urgência aqui, né? Eu preciso, então, nesse caso, gente, por isso que eu falo, é uma paciente que tem um vigor tão grande, menina, nossa, tem que aproveitar isso, né?
essa paciente a gente tem que trabalhar primeiro com sangria nela, tá? E eu vou sugerir que você faça realmente para acalmar todo esse lado esquerdo. A gente vai focar nesse lado esquerdo a princípio. A sangria no ápice, no yang do fígado 1 e no yang do fígado 2, ok? Vai ser a região aqui também desse hélix aqui, olha, onde está se derramando essa região aqui vermelha, ok? Então, bem na correspondente com essa região também sangria. Então, olha só, pontinho vermelho, trabalhar com sangria. Agora a gente vai pegar outra cor de pontos. Depois que eu fiz a sangria, eu aliviei, eu acalmei, porque essa paciente, ela tem muita agitação. Quem causa agitação é elevação do yang do coração, elevação do fogo do coração é que está causando essa agitação mental nessa paciente, certo? Aí a gente vem, tá, para essa região onde a gente vai começar com o tratamento. Claro que eu vou falar para você trabalhar com cristal, que é material de pressão mesmo, tá? No ponto Shenmen, pegando bem. Gente, para localizar, localiza corretamente o ponto Shenmen, precisa certinho, precisa ter precisão. Não tem erro. Quando você vai localizar o ponto Shenmen, tá? E você tem gente que fica assim, olha, deixa eu mostrar para você. Se você faz isso, não faça mais. Tem pessoas que começam a procurar o ponto com o apalpador. E aí a pessoa começa a fazer isso aqui, ó, procurando o ponto, apertando toda a área para ver se vai doer alguma coisa, né? Para ver se está encontrando. Gente, perdeu informação, tá? Você estimulou tanta região que começou a ativar uma circulação local aqui, você já fez estímulo e você perdeu o centro de ponto. Então, não faça mais isso. Não procure ponto auricular, né? Tateando um monte com o apalpador. E tem gente que ainda aprofunda o apalpador, né? O apalpador é só para dar um toque sutil, por isso ele tem a molinha, tá? Para não precisar, para não ter uma pressão muito dura na região. Então, toque sutil. O que você vai fazer para localizar ponto Shenmen? Você vai pressionar a raiz do hélix, o ramo inferior do antihélix, com o ramo superior do antihélix. Vai formar esse biquinho, certo? E aí você vai vir bem nesse biquinho, você vai colocar o cristal no biquinho, só que na hora, você coloca o cristal normal, pressionando um pouquinho para dentro. Na hora de fazer realmente a pressão, você vai subir o seu dedo para cima e você vai pegar em cima do cristal e dar um puxãozinho para cima nesse cristal. Na hora, o paciente vai fazer a carinha feia, porque na hora você pegou o centro do ponto Shenmen, tá? Então não precisa ficar buscando, mas precisa fazer isso aqui, tá? Porque tem que fazer o biquinho bem certinho. E o ponto não fica no cóccix, não fica na parte do anti-hélix, fica lá dentro, no chão da fossa triangular, tá? Então, é lá dentro, ó, no chãozinho da fossa triangular, você coloca o ponto e depois você vira o dedo para cima, dá um puxãozinho no cristal, que vai dar em cima do ponto Shenmen, ok? Vamos lá, mais dicas aqui e mais, né, interação com vocês até a gente fechar esse tratamento. Vocês vão aprender bastante coisa aqui comigo. Antes de o pessoal aqui do suporte me deu um cutucão, né? Porque depois o pessoal enche o saco deles, começa. Ah, a professora não falou nada para mim na live. Gente, então olha só. Até hoje, às 23h59, né? Não tem alguns dos bônus, né? Que tinha semana passada, como a mentoria comigo, enfim, mas ainda continuam alguns bônus e continua os 50% até hoje, às 23h59. São links programados. Depois a gente não consegue liberar mais esse valor para vocês do curso, tá? Que está com 50%. Nós temos, então, olha só. Nós temos, além do curso Entendendo a Auriculoterapia, professora, eu já sou auriculoterapeuta, eu não vou fazer agora Entendendo a Auriculoterapia, eu queria me aprofundar em localização de pontos. A gente tem um curso Entendendo os Pontos, para quem já é auriculoterapeuta, é um aprofundamento de localização e também da função de cada ponto, certo? De todas as regiões, todos os pontos auriculares é o curso Entendendo os Pontos. Lá no Entendendo a Auriculoterapia também tem, não tão de forma aprofundada como esse, mas também tem localização de pontos. Mas, né, quem não vai fazer o Entendendo a Auriculoterapia é legal
pegar o Entendendo os Pontos aí, ok? 50% também. A gente tem o curso Entendendo os Florais de Bach, né? Que já foge da área da auriculoterapia, mas se encaixa muito bem para quem vai trabalhar com emocional, porque aí você associa terapia floral com auriculoterapia avaliativa 2.0 e ó, deslancha aí com o seu paciente, né? Inclusive essa paciente depois eu vou indicar floral também, viu? Vai ser muito importante. Deixa eu ver aqui. Os bônus que a gente tem liberado, então, é o módulo de matar raiz, que é fundamental, né? Que é a técnica que a gente vai trabalhar aqui. A gente tem nos bônus ainda, para quem adquiriu hoje o curso, auriculoterapia para bebê, auriculoterapia para gestante, auriculoterapia na estética e, né, auricular, onde você pode fazer um banner lindo para sua sala com o mapa entendendo a auriculoterapia, certo? Então ainda tem esses bônus disponíveis para você que queira entrar para o nosso curso hoje. Agora, professor, eu quero aproveitar essa super promoção e quero comprar o combo de curso, né? Pegar todos os cursos seus. Aí você vai pegar vários cursos, tá? Um combo, nós temos 2 combos diferentes e vai ter mais de 50% de desconto. Então dá um descontão muito grande. Só falar com a equipe do suporte nossa. Aí no combo 1 tem o Entendendo a Auriculoterapia 1.0 e o 2.0. Então você pode adquirir os dois, vai fazer 1.0 e depois vai para o 2.0, certo? Se você quiser ir direto para o 2.0, você vai chegar lá e já vai querer voltar, porque você vai entender que você precisa conhecer o conteúdo do 1.0 para entrar para o 2.0. E aí, nós temos o combo 2, onde vai ter o Entendendo a Auriculoterapia 1.0, 2.0, vai ter o Entendendo os pontos, né? Aí é um combo completo, né? E o Entendendo os Florais de Bach. Gente, é para sair terapeuta mesmo, tá? Realmente aí, e eu de vocês aproveitaria, pegava esse combo completo aí, quem for entrar para a área. Mas, né, quem quer, eu quero só fazer 1.0, ou só entendendo os florais, ou só entendendo os pontos, tá? Então, todos os cursos aí, ainda até hoje, fica com esse 50% de desconto, e amanhã a gente não libera mais, porque aí já passou o prazo do link ali, ok? Entre em contato com o suporte, fala com o suporte, vem aprender a auriculoterapia do jeito que a professora está ensinando aqui, galera. Já tem bastante aluno aqui, né? Então, tem aluno do 1.0 aqui, tem aluno do 2.0. Deixa eu só ver aqui, pergunta importante. A Débora colocou, né? Bastante gente fazendo, né? Gente com depressão, com certeza, Débora. Você colocou aqui, a maioria dessas pessoas que eu atendo faz uso de medicamento. Débora, a gente não pode, eu falo, fazer promessa, mas a gente se surpreende com os resultados. Muitos começam dentro dessa linha de muito medicamento, começa a fazer o trabalho da auriculoterapia em conjunto, né? O acompanhamento com a auriculoterapia, e a pessoa vai se livrando desses medicamentos, e é lindo de ver isso, como acelera esse processo de desvincular de medicamentos, pessoas que tomam medicamentos há anos, né? Nós, como terapeutas, nós não tiramos e nem indicamos medicamento para ninguém, mas a melhora do paciente, a gente acaba indicando para o paciente como você está se sentindo melhor, procura o médico que passou o seu remédio, fala para ele ir reduzindo a dosagem. E aí a gente faz esse acompanhamento, e quem trabalha nessa área sabe, com certeza eu não fui a única que já passei por isso, de acompanhar muitos pacientes se livrando de medicamentos pesados, né, que é tomar o resto da vida, e bem no fim, com poucos meses de acompanhamento, a gente consegue o resultado de livrar esses pacientes desse medicamento, né? Mas é claro que com o acompanhamento do profissional que indicou o medicamento para ele também, certo? Vamos lá. Fernanda, professora, faz sangria no LX6. Fernanda, essa parte superior é onde está precisando mais, certo? Ela está com muita agitação mental. Então, o LX6, se você fizer a massagem, né, que faz antes da sangria e ficar muito vermelha essa região, pode fazer no LX6. Mas, a princípio, olhando aqui, a necessidade seriam essas 4 regiões, ok? Aí, Fernanda, você vai colocar, então, pontinho Sheimen, o rim e o simpático. Simpático, lembrando que fica em cima desse ramo. Eu vou passar aqui porque o L que está em cima, lá no finalzinho, certo? Então, aqui é o pontinho de simpático. Eu vou pôr até ele aqui, mas é lá do lado de dentro, em cima do ramo, lá no fundo, ok?
pontinho de simpático. É claro que a gente vai trabalhar com o coração, né? O coração aqui é o elemento chave, é o que está desencadeando toda essa questão aí. O Shen dela está perturbado, o Shen mora dentro do coração, tá, gente? Então, essa parte do Shen aqui, olha, ele mora dentro do coração, então está perturbada essa região. Só que aqui nessa parte do coração, eu vou pedir para você trabalhar com stipper, tá? Então, trabalha com stipper nessa região. Olha só, stipper. Ok. E aqui eu não coloquei, né? E aqui, cristais. Cristal. Ó, a gente já está usando uma técnica, 2 materiais diferentes aqui. Ainda com os stipper, porque aqui está muito fechado, depois quando começar a abrir essa região, a gente pode passar para o cristal, mas a princípio está muito fechada. Isso aqui que eu vou fazer para você, como você não é do 2.0, eu vou explicar para você esse processo aqui. Deixa eu colocar aqui para você entender. Onde eu vou fazer a marcação agora, ele fica do lado interno. Eu vou marcar por fora, tá? Aqui na orelhinha, mas você vai pôr esses pontos por dentro. É que não tem como eu abrir a orelha ali, né, na foto. Então, você vai pôr bem na curvinha do hélix, tá? Bem nessa curvinha do hélix, por dentro, em toda essa região aqui, você vai pôr stipper, tá? Bem na curvinha, abrindo realmente essa área. É como se você estivesse forçando para essa orelha abrir, certo? Então, você vai pôr um stipper. Olha só, vamos lá para a cor do stipper, né? Você vai pôr um stipper nessa parte, tá? Fazendo abrir essa região bem na curvinha. Mas essa cor ficou tão apagada, né? Deixa eu colocar uma cor aqui que não fique tão apagada. Olha só, tá? Vamos mudar a cor do stipper aqui. Entendeu que é bem na curvinha, lá por dentro, você vai colocar a sangria por fora, o stipper vai ficar por dentro e na curvinha até onde está fechadinho essa orelha aqui, ok? Então, toda essa parte interna você vai abrir com stipper. Você vai fazer... É claro que a gente não vai conseguir abrir isso de uma vez só, vai ser algumas sessões, mas a primeira sessão você já vai conseguir um resultado. Abrindo essa parte, é como se ela sentisse um abrir realmente, tá? Interno dela, das emoções dela. Ela vai ter essa sensação, ok? Então, colocando aqui o stipper da outra cor, porque esse amarelinho ficou muito apagado, né? Tá? Stipper nessa região aqui vai ser fundamental para essa paciente. Aqui eu vou sugerir que você trabalhe com cristal, tá? Então, a gente colocou o coração, a gente abriu a região que está fechada, e aqui que já tem um cristal no Shenmen, você pode trabalhar com cristal, tá? Matando esses vasos aqui, para não deixar eles avançarem para a região da fossa escafoide, tá? Ainda o stipper, eu vou sugerir que você cubra essa região aqui. Provavelmente você vai usar uns 2 stipper nessa região que está escurecida, tá? Professora, que pontos são esses? Essa é a questão, gente, que é complicado a gente falar, né, para quem não é da auriculoterapia avaliativa, porque daí não entende da técnica matar raiz. A gente foge daquela ideia de, nossa, tem que ter um ponto certinho aqui. Não, a gente vai para onde a orelha está mandando ir, né? Não é correntinha, tá? É sobreposição realmente. Então, para fazer essa. Obrigada, viu, Lavita, por falar da correntinha, porque essa sobreposição aqui, você vai colocar um stipper, dá espaço de um, coloca outro, dá espaço de um, coloca outro, dá espaço de um, né? Quando a gente vai fazendo essa parte toda aqui, a abertura, a gente vai dando um espaço entre um stipper e o outro e vai colocando o outro, ok? E aí a gente continua com os pontinhos aqui. Tá vendo que a gente nem trabalhou ainda ponto de depressão aqui, nada, né? Mas enfim, tá? A gente já está fazendo um tratamento maravilhoso com essa paciente aqui. A gente já está começando com uma síndrome do coração partido. Então, bloqueia essa síndrome, colocando o cristal no início, no final desse suco que está começando aqui, tá? A princípio, gente, fazer isso aqui
a gente já vai ter um avanço incrível. Mas eu quero que você coloque mais um pontinho de cristal bem nessa região aqui, olha, tá? Na região do tronco cerebral, nessa região aqui de pescoço e descendo a região de antidepressivo. Por que eu quero que você coloque pontos nessa região? Eu vou tirar eles e vou mostrar para você. Porque a orelha está me mostrando que precisa. Ela tem como se fosse, não sei se vocês estão conseguindo ver, como se fosse uma cicatriz que desce, olha só, que corta a região do tronco cerebral, tá? E desce em região ao ponto antidepressivo. Você consegue observar isso? Eu tirando aqui da telinha as minhas marcações? Tá? Então, por isso eu pedi para você colocar um cristal, outro cristal e outro cristal aqui nessa região, para a gente descer essa cicatriz aqui, ok? Lembrando que aqui ela tem uma desconexão. Aqui ela tá, olha só, no lado emocional, ela tá num desequilíbrio nesse sentido. O lado emocional, quando a parte do tronco cerebral é a conexão entre o corpo e a mente, o que eu penso e o que o meu corpo faz, certo? E aí, quando eu venho nessa orelha direita, na parte da emoção, emocional dela, tá tudo ligado. Isso aqui tem pouca separação. O que ela pensa, ela faz, tá? E aí, pensando nessa região e na elevação desse fogo do coração, a pessoa toma decisões precipitadas e vem arrependimento depois, ok? Enfim, mas aqui a gente não vai mexer agora, porque a princípio a prioridade é o outro lado. E aqui ela tem uma desconexão, tá? Ela pensa de uma forma, mas o corpo dela está agindo de outra. Eu estou pensando uma coisa, mas meu corpo não está respondendo aquilo que eu quero fazer, que a minha mente está dizendo para fazer. Tem uma desconexão aqui, tá? É uma desconexão entre corpo e mente, entre o espiritual, né? Entre o lado mais material e o lado mais espiritual. Tá desconectado, tem uma cicatriz nessa região. Aí deixa os pontinhos nesse lugar, em cima dessa cicatriz, não passe para fora, tá? E nessa região aqui do antidepressivo, e a gente tem um super tratamento com essa nossa paciente aqui, certo? O frontal está um pouco caído, um pouco desconectado também, então dá também para pôr um pontinho para levantar um pouco mais esse ponto frontal. Prontinho, gente. Gente, olha só, Cleber, a gente meio que foi junto aqui, né? Antitrago caído. Ó, a Lu, ó, vocês já estão ficando fera na avaliação. Esse antitrago, essa mente está caída, né? Primeiro a gente vai fazer esse tratamento, mas depois a cada avaliação precisa ser avaliado novamente para ver a evolução do tratamento. A evolução do tratamento, a gente ouve o paciente, a gente olha a orelha do paciente para ver o que a orelha está dizendo sobre essa evolução. E aí depois a gente vai ter outras coisas para tratar nessa mocinha aqui, viu? Mas, menina, eu estou realmente impressionada. Não parece uma orelhinha de uma pessoa de uns 45 anos, né? Essa pessoa está muito jovem para a idade dela, tem mais aqui. Gente, para com isso, menina, de querer desistir de viver, porque tem uma vida linda pela frente. Abre esses olhos, né? Porque muita coisa que você está carregando aí desse passado, você está como, olha, até forma, né? A tua mente está trazendo galhos arrastados na sua perna, prendendo sua perna de fazer a caminhada certa com coisas lá do passado. Desprende isso, dá um tchau, né? Tira essa mágoa que está guardada aqui nesse coração e bola para frente, porque a vida ainda vai te presentear com muitas surpresas boas. Você tem características de uma pessoa muito jovem, né? Tem que realmente lutar pela sua vida. Não queira desistir dela, não, viu? Deixa eu só ver aqui o que é síndrome do coração. O que causa síndrome do coração partido? Literalmente decepções. A síndrome do coração partido, ela vem por decepções amorosas, decepções por uma pessoa muito próxima, tá? Pode ser um amigo, pode ser um amigo de trabalho, mas é pessoa muito próxima que literalmente decepcionou e partiu o coração daquela pessoa, que tinha realmente um sentimento de amor muito grande por aquela pessoa. E aí, a síndrome do coração partido.
Deixa eu só ver aqui. Ok. Transmite isso, viu, Fernanda? Transmite esse recado para essa menina. Com relação ao valor dos cursos, eu vou pedir para vocês entrarem em contato com o suporte, porque eu não tenho acesso a essa parte. Então, é o pessoal do suporte nosso que acaba passando toda essa questão de valor, parcelamento, né? Então, o curso eu sei que tem a possibilidade de ser parcelado em até 12 vezes. Então, fica uma. Se você for ver, você vai ter que arrumar, né, realmente o recurso das 2 primeiras mensalidades, porque depois você já pode começar a atuar, trabalhar, e com certeza um paciente já paga o valor do curso. Enfim, gente, é bem facilitado para que você possa entrar para essa área de forma profissional. E claro, né, a gente sabe que a auriculoterapia é uma área muito rentável, mas por isso que eu falo, é rentável? É, mas ofereça algo que realmente que seja de valor para o seu paciente, que é um resultado, né, satisfatório para ele, não é verdade? É, gente, alguma dúvida ficou aqui? É muito legal poder trazer. Eu quis trazer de uma forma mais simples hoje a nossa aula, para vocês entenderem que não é difícil, né? Que a gente só precisa treinar os nossos olhos para olhar as alterações das orelhas, porque o significado das alterações, a professora passa tudo para vocês lá no curso, viu? Então, eu vou lá agora para o Google, interagir com vocês. Quem está entrando agora para a comunidade Entendendo a Auriculoterapia, seja bem-vindo, né? Estou lá, vou fazer a acolhida com vocês, a gente vai marcar a nossa reunião para a próxima semana já de acolhida. Mas é muito importante que você que adquiriu os cursos, ou vai adquirir, professor, eu vou adquirir para aproveitar a promoção, mas eu não vou entrar para estudar agora. Tudo bem, porque fica liberado por 5 anos o acesso para você. Mas entra pelo menos na comunidade, porque a gente tem aulas extras só de alunos, e é só lá na comunidade que eu passo esses links daí. Como são conteúdos somente para alunos, né? A gente não consegue acessar de fora. Aí quem não está na comunidade perde muito aprendizado do curso Entendendo a Auriculoterapia. Tá? E lá na comunidade é o único local que você pode ter mentoria comigo de segunda a sexta-feira. Né, as dúvidas você vai levar, vai perguntar lá dentro. Nós temos os alunos maravilhosos, veteranos, que estão sempre, né, dispostos a ajudar os colegas que estão chegando novatos também. Então, é uma família linda e maravilhosa que nós temos, a comunidade Entendendo a Auriculoterapia, viu? Bem isso, Fernanda, vai. Né, vai para o 2.0, porque hoje a procura do emocional está muito grande. Né? A maioria dos problemas físicos, inclusive, estão sendo desencadeados por fatores emocionais. Né? Então, quando a gente sabe trabalhar com o físico e emocional junto, a gente acaba ajudando de uma forma muito mais intensa os nossos pacientes, com certeza, viu? Obrigado, viu? Obrigado de coração, que legal, gente, que bom. Josita, para entrar na comunidade é só por dentro do curso, tá? Então, abaixo do vídeo 2.3 no curso, você vai ter um link de acesso para a comunidade, que é no Telegram. É muito simples. Como é só para alunos, então é só para quem está dentro do curso, Entendendo a Auriculoterapia, o acesso à comunidade. Para quem vai baixar os materiais, é no 2.2. Então, vai ter todos os materiais para baixar, apostilas, e-books, mapa, ficha de anamnese, orelha para plastificar, tudo abaixo do vídeo 2.2. E no 2.3, o acesso para a comunidade, para depois você começar com as aulas lá do Entendendo a Auriculoterapia, ok? Deixa eu só ver aqui, Lerosa, professora, aqui é a Alexandra, posso então usar stipper para abrir o hélix do anti-hélix? Pode, tá? É mais sugerido o stipper quando tem mancha. Agora, quando não tem mancha, é mais indicado o cristal, certo? Pessoal, é isso então. Legal. Fomos que fomos aqui na nossa semana, mas eu vou falar para vocês uma surpresinha. Eu vou falar para vocês, não saiam daquele grupo. Não saiam ainda, tá? Eu tô com uma surpresa para vocês para a próxima semana. É surpresa, então não posso falar. Não saio ainda. Vou passar para o grupo de vocês lá. Eu vou trazer algumas aulas extra mais dentro dos florais de pá e mais umas surpresinhas que eu quero trazer para vocês de aulas para acrescentar
bagagem nos conhecimentos, você que é profissional aí da área da saúde, né? Profissional da auriculoterapia, fisioterapeutas, nutricionistas, o pessoal da enfermagem, né? Então, vai ter muita dica legal na próxima semana para vocês, mas eu não vou contar agora não, gente. Fica atento, fica ligado e fica comigo até semana que vem, que olha, vai valer a pena, super aulas que estou preparando aí para trazer para vocês extra, né? Extra essa semana aí, que foi essa semana de estudo mais focada dentro da auriculoterapia. Beijo no coração, vou lá pro grupo. Tem um grupo quietinho que não fala quase nada lá. Agora tem um grupo, né, que gosta de conversar pra caramba e eu vou lá então conversar um pouquinho com vocês agora. Beijo e até a nossa próxima aula, pessoal.